Até porque, né, Luísa e Vitor, tudo bem, do jeito que tá, é complicado mesmo, não tem transparência, não tem rastreabilidade. Mas por se tratar de um instrumento tão vital para os parlamentares, fazer isso também sem nenhum tipo de conversa, de negociação, sabemos, já houve essa tentativa, mas na avaliação, e aqui eu trago a avaliação de parlamentares com quem eu conversei, acharam que o Supremo tentou tratorar. Então, quando o ministro Barroso convida, né, os representantes das casas do parlamento e também o governo federal, ele mostra, como você falou, né, essa palavra, essa expressão é boa, boa vontade, mas também uma disposição de eventualmente amainar uma crítica de que o Supremo tenha sido muito um trator passando por cima de algo tão caro, tão importante para o parlamento. Então, isso é muito interessante, essa sensibilidade do ministro Barroso em fazer essa concertação. Agora, Vitor Irajá, o que chama muito a atenção é o seguinte, eu conversei com fontes ligadas tanto a Lira quanto a Pacheco, que eles gostariam da participação do presidente Lula pessoalmente nessa discussão, só que foi terceirizado, porque quem vai é o ministro Padilha das Relações Institucionais. O presidente Lula não vai participar. A gente sabe, inclusive, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, queria uma conversa pessoalmente ou que fosse por telefone, mas diretamente com Lula. E o presidente Lula não está querendo, pelo menos por enquanto, tudo pode mudar. Ele não quer participar dessa conversa e dessa reunião pessoalmente, e está sendo cobrado para que isso aconteça. Então, eu peço a sua análise no seguinte sentido: o que significa, Lula, não falar, não se reunir com Arthur Lira e Pacheco e também não participar desse almoço, por exemplo? Qual é o recado que Lula dá quando faz isso? Significa, Débora, que o Supremo Tribunal Federal, com essa decisão a respeito da suspensão dessas emendas, empodera o governo Lula e Arthur Lira, por exemplo, e Rodrigo Pacheco, que muitas vezes eram, de fato, os fiéis da balança e os procurados por membros da articulação política do governo, como o próprio ministro Rui Costa e também Alexandre Padilha das Relações Institucionais, esse tabuleiro virou, né? Esse jogo mudou, até porque agora são os presidentes da Câmara e do Senado que procuram os articuladores políticos do governo Lula. Essa decisão, ela de fato empodera, coloca a bola na mão de novo do governo Lula em relação a essa barganha, esse poder de barganha na distribuição de emendas em troca, sim, de votos para projetos considerados importantes por parte do Palácio do Planalto. Então, essa correlação de forças, ela muda e Lula e seus principais articuladores políticos, que foram, inclusive, escanteados muitas vezes desse debate, né? Inclusive, a gente acompanhou uma crise aberta e pública entre o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, e Alexandre Padilha, né? Com trocas, inclusive, de declarações muito fortes publicamente. Agora, são os presidentes das casas que procuram os principais articuladores de Lula em torno de uma decisão consensuada. Sim, é uma sinalização por parte do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em relação a uma disposição ao diálogo e à negociação de um processo que, claro, as duas casas vão ser ouvidas, né, vão ter suas demandas levadas em consideração, mas vai partir muito do próprio presidente Lula e também de seus principais ministros e articuladores desenhar uma decisão consensuada que não aprofunde essa crise, porque a posição do governo Lula agora é muito confortável, porque foi uma crise contratada pelo Supremo contra o Congresso Nacional, com uma reatividade muito significativa por parte do Congresso, por exemplo, com Lira colocando em discussão de novo essa proposta de emenda constitucional que limita poderes do Supremo em relação a essas decisões monocráticas. Então, vai ser interessante a gente observar qual vai ser o papel do governo e como vai se dar essa atuação em relação à construção dessa decisão consensuada, a partir, sim, de um empoderamento agora com esse poder de distribuir essas emendas de uma forma
mais ampla, né? Porque antes dessa decisão do Supremo, uma boa parte do orçamento público estava na mão do Congresso Nacional. Então, de fato, vai ser interessante a gente observar, Débora, como é que vai mudar essa correlação de forças e o quanto essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai melhorar né, a capacidade do governo, de fato, de dar vazão aos projetos que eles considerem importantes no Congresso Nacional.